Então, iniciamos a nossa live de hoje. Boa noite, Rose. Boa noite, Bárcia, tudo bom? Tudo bem. Vamos aguardar um pouquinho, os nossos irmãos começarem a entrar, para a gente fazer a nossa prece. Sim. Esse livro vai passar rápido, né, Rose? Vai. Porque os capítulos deles são bem interessantes. Muita Vai coisa para... deixar um gostinho de quero mais, né? Ah, vai mesmo. Vai mesmo. Verdade. Quanta coisa boa. E a gente aprende tanto a lidar com o jovem, né? Igual nós estávamos falando antes agora na live. A gente aprende muito a lidar com o jovem quando a gente lê Luiz Sérgio, né? Quando a gente estuda Sim. Luiz Sérgio. Você vê? Porque ele tem um amor pelos jovens e mesmo pelas dificuldades, né? Que os jovens encontram. Ele está sempre ali presente e não com aquele pensamento de rigor, né? Mas com aquele pensamento de amor e de orientação, né? Acho muito bacana. Porque Nos são ensina um tantas as pouquinho, né? situações em que os jovens se envolvem, né? E nós, quando estamos jovens, também nos envolvemos, que, que a gente precisa realmente se educar para aprender a lidar, né? Que não é fácil, não, nesse mundão de hoje. O Luiz Sérgio para a gente é o nosso manual, né? Ah, eu Aquele acho. manual que todo mundo queria ter para aprender a criar seus filhos, educar os filhos. Então, o Luiz Sérgio é esse manual. Para mim, ele é um manual que a gente queria tanto ter tido no início. A gente Exatamente. a gente não tinha essa experiência, porque quando você está na carne, você não lembra de tudo que você acertou no plano espiritual. Você vai ter naquelas uns relances, né, as intuições, nem todos acatam as intuições, né? É, isso mesmo. Ah, a gente procura sempre, né? Mais orientações. Mas é porque quando a gente tem assim um estudo sequencial, né? É diferente, porque a gente realmente aprende, né? Porque você aprende lentamente, então aquilo, e com exemplos, e aí isso fica guardado ali em você, e você parece que processa melhor, né? Para saber lidar. Muito bacana. Vamos esperar só mais um pouquinho? Ainda não entrou ninguém, vou esperar só mais um pouquinho antes da gente fazer nossa prece. Vou desligar aqui, botar no silencioso, mas eu não sei desligar quando recebe mensagem e apita, sabe? Essas notificações. E aí no computador fica aparecendo. Aí agora chegou um irmão. Então, boa noite. Boa noite novamente, Rose. Vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, muito obrigada, Senhor, por esses momentos, por estarmos aqui reunidos novamente, em Teu nome, aprendendo mais um pouquinho com nosso amigo Luiz Sérgio, tão querido que nos ensina e nos orienta em diversas situações de nossas vidas. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Ixi, a Rose caiu da live. Acho que agora ela entra de novo. Então, o nosso capítulo de hoje, ele é o capítulo 9, o respeito à criança.
A internet da Rose parece que caiu. Vamos ver se ela tenta entrar novamente. Então, vamos continuando aqui. Então, é sexta-feira, né? A nossa live, que é Lírios Colhidos, né? Do livro Lírios Colhidos, do nosso irmão Luiz Sérgio, com a psicografia de Irene Pacheco Machado. Um livro super interessante e que hoje nós vamos estar falando sobre um pouquinho sobre duas situações. As situações de duas crianças, né? Já que o capítulo é o respeito à criança. Boa noite, Vera. Estava falando aqui, fiz a prece, mas a Rose caiu, acho que agora ela entrou de volta. Aí, deu certo, Rose? Oi. Aí, ótimo. Voltei. Minha Então, internet caiu. Nem comecei ainda. Engraçado que Prece? nem está chovendo para ela cair, ela caiu, resolveu cair. Mas é assim mesmo, tem dia que está mais lento, né? Uhum. Então, o capítulo de hoje, capítulo 9, né? O respeito à criança, onde nós vamos ver duas situações de duas crianças, um bebezinho e um já maiorzinho ali de 12 anos. Então, o capítulo se inicia com o Luiz Sérgio ali conversando com o companheiro dele de equipe, né? E ele falando, o Patrício perguntando para o Luiz Sérgio se esse trabalho dele, né, que ele convive há tanto tempo com os encarnados aqui na Terra, se esse trabalho dele não é cansativo, se ele não se cansa. E o Luiz Sérgio, com todo o amor do mundo, né, ele diz que ele não se cansa, né, que ele vem sempre fazendo algo pelos encarnados e que se não fosse esse trabalho que ele faz por nós, ele disse que não sabia onde estaria. Então, assim, ele tem muita gratidão, né, pelo trabalho que ele faz e que ele pensa muito em nós encarnados e que ele quer que a gente seja feliz. Então, é um espírito que realmente ele tem amor por nós, ele tem amor pelas nossas mazelas, pelas nossas dificuldades, e ele se dedica muito a se educar, a cada vez mais melhorar o seu conhecimento para que ele possa passar isso para nós. E eu acho isso muito, muito bacana e de uma maneira assim tão leve, de uma maneira tão amorosa, o Luiz Sérgio traz os estudos dele, né? E como eu estava conversando antes com a Rose, é uma forma de que nós precisamos tanto, né? Porque quando a gente encontra assim livros sequenciais de tantos assuntos que o Luiz Sérgio trata, né? Isso nos traz um conforto quando a gente encontra e a gente aprende ali um pouquinho com ele e repassa na nossa vida, né? Com os nossos jovens, com os nossos filhos, com nós mesmos, ajuda até a gente a compreender nós mesmos quando éramos jovens, né? E o quanto a gente precisa de uma orientação assim cada vez mais cedo na nossa vida. Então é importante a gente, além da gente pegar esse conhecimento para nós, o máximo que a gente puder compartilhar, né? Divulgar esse estudo e divulgar as obras do Luiz Sérgio, isso é uma caridade que a gente faz também, porque esse irmãozinho ele é dedicado para nós aqui, né, Rose? É verdade, a gente estava falando, né, que o Luiz Sérgio é o nosso manual, né? Que todo mundo queria ter para querer ajudar, saber como lidar com a infância, com as crianças, com os nossos filhos, né? Até mesmo aqueles que não têm para lidar com os jovens, né? De uma forma ou de outra, a gente tem alguém na nossa vida, né? Sempre, né? Nem como educadora, profissional,
ou mesmo familiar, a gente tem alguém, uma criança, um jovem, Sim, e a como gente sempre fala assim, poxa, se eu tivesse um manual, Luiz Sérgio é o nosso manual, se a gente estudar esses livros, a gente vai ver que a gente traz um grande aprendizado. E aqui Luiz Sérgio é convidado pelo Aécio, né, e a equipe para ir a um lar, né? E eles vão até esse lar terreno, né? Só que eles se deparam com uma situação assim não muito agradável, né? Que é uma briga de um casal, né? Um casal pelo que a gente deu para perceber, um casal jovem, né? E ali eles brigam muito, se xingam muito com palavrões, né? E eles ficam muito assustados que ao adentrar o portal, né, da sala ali, a porta, já se depara com aquela discussão ferrenha entre os dois. Com agressões físicas, Com né? agressões físicas e palavras assim que ofendem também, né, tanto para um como para outro. Só que Patrícia fica muito preocupada que ele corre ao encontro de uma criança, um Na bebê de um verdade, eles ano, vão ao encontro, ao socorro da em criança. socorro da Porque criança. eles dizem que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. É isso, segundo a nossos avós, né, briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher, mas eles vão ao encontro, né, de socorrer o pobre Pablo, de apenas 1 aninho e meio, né, então eles correm para ver e ele está muito nervoso porque ele presencia toda aquela discussão e eles vêm nos alertar, manual, que quando a criança ela pega todas aquelas ações negativas e ela realmente ela percebe tudo. A gente sabe que a criança, desde o ventre, ela pega tudo que se passa externamente, né? Com o pai, com a mãe, o que eles falam, se eles têm amor, se eles não estão satisfeitos, a criança ela absorve todo aquele sentimento. E quando eles alertam a gente que quando a criança já está encarnada, ela percebe do mesmo jeito e talvez com mais intensidade ainda, porque ela está vivenciando. As pessoas tendem a considerar as crianças como um objeto, mas não é assim. Do mesmo jeito que a gente deve respeitar uns às outras pessoas adultas, a criança mais ainda, porque nós somos os responsáveis por elas. Nós recebemos as crianças para a gente cuidar, ensinar e educar. Por isso que a gente aprende que a criança, até os 7 anos, a gente tem um papel importantíssimo com a criança, porque é o momento de transformá-la, de lapidá-la, de cortar as arestas para que ela se torne uma pessoa melhor no futuro. Aí eu fui me lembrar, Vássia, lá do Renúncia, de Alcione, quando ela recebe aquele bebezinho que é rejeitado, que é de uma encarnação passada, que tão mal foi ele no passado fez e reencarnou para a família dela mesma, né? E ali ela recebe de volta em nova encarnação e ele é rejeitado pelos vizinhos. E ela, quando vê a criança, ela se ilumina porque ela quer cuidar. Ela ainda é uma criança, né? Mas pede para a mãe que o acolha, que ela vai cuidar, e ele tem uma deficiência no braço. E ali, cada gesto, o Alcione é um espírito mais evoluído, mas cada gesto que ele quer desistir, que ele não quer dar prosseguimento, que ele quer fazer alguma coisa errada, ela, com maior carinho, com maior tranquilidade, ela volta ele de volta e ensina para ele como ele deve se portar. Né? É o nosso Com papel. todo amor, né? Com muito amor e com muita compreensão, ela faz com que ele se torne uma pessoa melhor. Tanto que quando ele desencarna, ele já desencarna muito melhor e muito agradecida a ela por nunca tê-lo abandonado, por tê-lo insistido. E esse é o nosso papel. Nós muitas vezes pegamos as crianças hoje, porque são espíritos velhos. Esses são espíritos muito velhos e muitas vezes já fizeram muitas coisas erradas e é nossa obrigação transformar esse espírito, ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Então, quando você pega um lar cheio de agressividade, onde o pai chega para a criança, que aqui nesse livro, ele chega para o próprio Pablo e fala que ele é um estorvo na vida dele, que a mãe usou ele para prendê-lo.
para É que uma os dois rejeição, ficassem né? juntos. E a mãe, quando a mãe chega assim, fala, quando eu penso que ela vai falar, olha, ele não tem culpa, eu achando que ela vai defender o filho, ela fala, ela só usa essa palavra, ele não tem culpa. Mas que ele também, ela não queria, Eu assim, também na não cara queria. dura. Né? Tá Fala certo. para o próprio Pablo ali na frente dele, e a espiritualidade ali, o Patrício usou tentando contornar a situação que ele se sente uma criança muito infeliz por ver os pais infelizes, né? E ele ali no momento que ele vê os espíritos que toda criança vê, né? Ele fica tranquilo, ele tenta adormecer, ele começa a brincar com eles, né? Porque ele ainda tem essa ligação espiritual, a ligação com o mundo espiritual muito grande ainda, muito forte. Então ele consegue enxergar os amigos espirituais. Só que os pais chegam e detonam tudo, eles fazem ele dormir para conversar com ele. E ali é muito triste, né, Vássia? Porque eles vê que Pablo se sente tão infeliz e pensa até em desencarnar. Porque ele não está gostando de viver aquela situação. Uma criança no início, né, um bebezinho ainda, 1 ano e meio, né? E isso que você falou, Rose, é muito importante, porque os pais hoje tratam os filhos como bonecos, né? E antigamente eram tratados com muita grosseria, era tratado como se fosse um objeto, né? E hoje continua sendo um objeto, porque é um boneco, às vezes é um enfeite, né? Que a gente vê muitas vezes pais novinhos aí, desde o nascimento da criança, já exibindo a criança nas redes sociais, criando Instagram, criando Facebook para a criança. E aí, tudo que a criança faz expõe, né, para todos aí verem isso. E a gente, em total ignorância de lembrar que os nossos filhos são espíritos, né? Que nossos filhos não são espíritos novos, são espíritos antigos, como você bem disse. E eles vêm para o planeta, né, na reencarnação, em busca de mais amor, né? Porque eles precisam de mais amor para se melhorar, e o que eles encontram é rejeição. No início da vida, uma rejeição, ou então são tratados como bebelôs que realmente não é para isso que vieram, né? E essas discussões, essas agressões na frente da criança, xingamentos, né? Às vezes os pais fazem coisas na frente de bebês porque acha que a criança é um bebê, ela não entende nada. Não entende nada. Né? E aí faz cada coisa horrorosa na frente da criança, né? Ou conversa coisas muito horrorosas na frente da criança, que ela não é obrigada a compreender, porque ela realmente não tem maturidade para aquilo naquele momento, né? E quando a gente vem, a gente tem o véu do esquecimento, que é uma bênção para nós. E quando a gente vê esse xingamento, essa agressividade, se é ali um espírito dado também à agressividade, que nós deveríamos dar amor para que ele não repita o mesmo erro de ser agressivo também, nós estamos fazendo ao contrário, né? Despertando nele o que ele deveria ficar guardado, né? E aprendendo novos sentimentos, novas formas de viver a vida, novas formas de amar. Então, é de extrema importância que a gente tenha esse olhar de compreender que nossos filhos são espíritos e que não são novos, que nós devemos lembrar sempre disso. Depois, eles vão para a história do garoto de 12 anos, né, Rose? Uhum. Que é um garoto ali que já é uma situação também muito, mas muito comum hoje em dia. Pode falar para nós. Grave, né? Grave, gravíssimo. Pode contar para nós aí um pouquinho, Rose. Aqui eles vão, depois que sai da casa do Pablo, né? Eles vão na casa de Tácito, um menino de 12 anos, também socorrê-lo, porque ele vê que ele está entrando num processo muito infeliz, né? Porque ali eles entram no quarto do Tácito
E lá ele vê que os pensamentos dele é todo ligado para o sexo. Uma criança de 12 anos, ele só pensa em recortar as páginas da revista de pornográficas, Pornografia, né? né, que dentro da própria casa dele, né? E ali os pais não têm o menor cuidado de assistir o filho. Então, toda a distração dele, tudo que ele tem para passar o tempo é ver filmes pornográficos e cortar figuras pornográficas que eles acham. Isso, até o Luiz Sérgio, como o resto da equipe, fica horrorizado com aquela cena, aqueles pensamentos, e vê que está adoecendo cada vez mais, ficando muito doente, porque ele é uma criança, ele não sabe discernir. Embora a gente saiba que o sexo é uma coisa pura, mas para uma criança dessa idade, ele vê só coisas feias, né? Porque ele liga o DVD, ele bota as fitas cassete lá e Uhum. só assiste filmes horrorosos, que nem eles quiseram, quando ele colocou a fita, eles saíram do quarto, eles não quiseram permanecer. É. Até Pela... porque a pornografia, ela leva a criança a ter primeiro que ele é muito novo, né, Rose? Como você mesmo disse, ele é criança, ele não deveria ver nada disso, deveria estar fazendo um esporte, jogando bola, gastando suas energias, fazendo amizade. E na outra é porque a pornografia, ela deturpa, né, o que é o sexo, né? Porque o sexo não é aquilo, né? Aquilo é uma insanidade, né? Que, Isso. que os homens doentes, nós como pessoas doentes que somos ainda, que não compreendemos o que é o sexo, né? Muitas vezes deturpamos, né? E a criança crescer achando que sexo é aquilo ali é um sofrimento, porque não é aquilo que ela é um pensamento doentio, né? Que ela cria sobre a mulher, né? E sobre relacionamentos, porque não é aquilo que é um relacionamento. Então é muito triste realmente uma situação dessa. E você vê, né, Bárcia, que o próprio irmão entra no quarto e acha maravilhoso, que sabe que o que ele estava fazendo, que era assistir filmes pornográficos, em vez Os pais do estão irmão. viajando, né? Os pais estão viajando, achando que está tudo muito bem, tudo muito bonito, e os irmãos mais velhos, em vez de cuidar, né, da sanidade mental do Tasto, eles acham lindo, quer dizer, precocemente ele já entrando nessa situação, que não é a fase dele estar vendo essas coisas, né? E Provavelmente ali, os irmãos foram a mesma coisa, né? sim, aí é muito interessante isso, porque o Luiz Sérgio alerta que o Tasso está se tornando uma criança muito doente, e eles não estão percebendo, porque eles deveriam estar colocando ele, igual você falou, no esporte, no teatro, que ele pudesse ir ao cinema, e participar de festas familiares, ter convivência com outras crianças, né? Passar o tempo dele com coisas úteis, né? Lendo livro, né? Estudando, fazendo coisa do que é da idade dele. E não vendo isso, que até para um adulto é chocante, imagine com uma criança de 12 Exatamente. anos. Acho que Exatamente. muitos adultos não conseguem assistir as cenas, né, que são cenas de pornografia, são horrorosas. Né? Não Não, e é esse coisas. vício, Rose, ao invés de levar as pessoas, principalmente aos homens, né, a ter um bom relacionamento com suas mulheres quando eles começam a namorar, na verdade, isso leva a um declínio. Porque a gente vê hoje em dia as dificuldades enormes que um casal hoje tem no âmbito do sexo. Porque as visões deturpadas do que é sexo e Sim. de que a mulher é um objeto, que a tudo deve ser feito, que o homem também a tudo pode, né? E a mulher hoje acha que tudo ela pode também em relação ao sexo. Então, isso são deturpações que, enquanto crianças, no caso aqui do Tácito, com 12 anos de idade, e a gente sabe que tem muitas crianças nessa mesma situação. Então, eles crescem doentes, com a mente doente. Aquela criança que não consegue andar na rua e a malícia dela é tão grande que tudo que ela vê, ela relaciona com o sexo.
A gente vê isso em adulto. Uhum. A gente vê isso porque essa criança vai ser um adulto depois. São os adultos desequilibrados, né? Porque lá na infância, a gente sabe que lá na infância aconteceu alguma coisa. Quando você vê um adulto desequilibrado, perturbado, porque a infância dele também foi assim. É interessante que bota aqui, o Luiz Sérgio coloca aqui, o sexo é puro, desde que o respeitemos. E uma criança não possui discernimento para separar corpo e alma. Para iniciarmos qualquer jornada, precisamos conhecer o caminho. Ninguém chega ileso sem uma bagagem de bom senso, né? Então, ele não está preparado. Ele está fazendo coisa de criança. As pessoas estão deixando as crianças crescerem muito rápido, apresentando, igual você falou na primeira cena, de crianças que os pais preparam para serem bibelôs, achando que eles vão ser um monte de coisa no futuro, criando... Sensualizar. E sabendo que pode ser frustrados, porque nem todo mundo vai seguir aquele caminho de riqueza, de fortuna, igual muitos pais querem. Né? As mulheres serem Barbies, bonecas enfeitadas e ter aquela jornada que eles estão criando, não deixando a criança ser criança, ela viver ela de verdade. Eles não estão preparando os filhos para eles serem pessoas melhores no futuro. Estão esquecendo a parte moral e espiritual, para viver só a parte material. Exatamente, uma coisa extremamente triste. Luiz Sérgio pergunta como podemos ajudar? E, infelizmente, nessa situação aqui, ele diz que dificilmente eles vão encontrar maneiras de chegar, porque a família toda é indisciplinada nessa situação, então eles não têm por onde chegar para ajudar a criança. Não tem a parte religiosa, né? Orando, que é apenas orando por eles. Então, assim, é uma situação que isso aqui é muito comum hoje em dia, porque a gente vê, a mídia provoca muita sensualidade hoje em dia, tudo é imagem, tudo é um padrão de corpo, é um padrão de atitudes, é um padrão de aquilo, você só está dentro desse padrão se você adquirir os mesmos produtos, se você está com o mesmo corpo, se você tem os mesmos amigos das mesmas atitudes. Então, assim, é tudo que conspira para que a criança seja cada vez mais sensual. Então, nós, pais, temos que realmente tirar os filhos, as crianças, principalmente as crianças que não têm compreensão ainda, desse mundo, dessa vivência, dessa mídia. E é tão sutil, Rose, que nós, por exemplo, muitas vezes fazemos dentro da família e não nos atentamos. Igual a ficar, por exemplo, compactuando com aquela questão de criança, você arrumou um namoradinho, né? E aí, você não vai dar um beijinho nela? Você não vai não sei o quê? Isso. Gente, criança não namora. Criança brinca, criança faz amizade, criança interage com o outro para conhecer o outro sexo e ter respeito, mas criança não namora. Mas bota esse sapato de criança. A gente vê menina hoje, meninas novinhas, já querendo usar um sapato de salto e a mãe dá. Né? Maquiagens. Fazem maquiagens infantis, que não existe, gente, maquiagem infantil. Aquilo, por isso que dá tanta alergia nas crianças, porque não existe. Existe tinta para você brincar, mas não existe maquiagem infantil. Tudo tem seu tempo, então vamos esperar as crianças desenvolverem. E eu arrisco dizer ainda que nós, como pais, tem crianças que nem é a idade é número, né? O número do ano que você deve olhar, mas a idade mental da criança. Porque tem criança que ela demora um pouco mais a se livrar da inocência dela, e você tem que respeitar aquilo ali. Não pode invadir, violentar a mente da criança. Você tem que aguardar o tempo dela perceber as coisas. E quando ela começa a perceber, você vai lidando com aquilo, né? É igual na evangelização, né, Rose? Tudo é no seu tempo.
que você vai colocando os assuntos de acordo com a idade mental da criança, a criança começa a assimilar, umas vão assimilar mais, outras vão assimilar menos, e quando a gente simplesmente joga um conteúdo, como hoje as crianças ficam com a internet na mão e fazendo o que elas querem, nós estamos violentando a mente das crianças. Ao invés de educá-las, nós estamos, na verdade, violentando. Olha que coisa mais triste que é isso, né? Verdade. Esse acesso, né, que elas têm à internet, que os pais não vigiam, eles acessam cada cenas, assim. Tem a pornografia na mão, tem as cenas de novela hoje, as cenas de filmes, cenas que não são próprias para criança, né? Que não é própria nem para o adulto. Antes a gente não podia, né? Basta entrar na sala, se tivesse assim, a gente ia para a cama mais cedo. Hoje não, os meninos podem ficar até de madrugada assistindo o que eles quiserem. Não, Às e vezes assim, eu fico assim, que série horror. e filme assim que Rose é uma pessoa só com maturidade para compreender aquilo. Igual você assistiu uma série hoje, que é série que fala sobre suicídio, por exemplo. E mesmo que seja desde criança, a gente já começa na evangelização a falar sobre isso, né? Mas falar em defesa da vida, mas ver as situações, provocar, igual você vê nas séries, né? Que é aquela provocação do suicídio, você vê aquela cena, isso não é para uma criança ver. E a gente vê crianças de 9, 10 anos assistindo isso. Então, o que aquela perturbando criança o mental da assiste, você criança. não sabe, né? Porque ela não está pronta para aquilo. Por isso que se tornam adultos desequilibrados, porque eles não tinham discernimento para assimilar aquela situação. Por isso, criança tem que ser criança, tem que viver como criança. Eu sempre bato nessa tecla e continuo insistindo. Criança não pode crescer antes do tempo, não podemos forçar o crescimento da criança. Ela tem que vivenciar aquilo que ela que a idade dela está ali para ser criança, ela tem que ser criança, depois ela vai ser adolescente, depois ela vai ser jovem, tudo a seu tempo. Mas, infelizmente, tudo mudou, né? As pessoas não estão mais preocupadas. O incentivo está errado, né? Uhum. O incentivo, infelizmente, está errado. Então, gente, olha só, nossa live já passou. Uhum. Já passamos 2 minutos, eu nem acredito. Mas você faz a prece para nós, Rose? Sim. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita, mais esse aprendizado, que esses ensinamentos possam ficar nos corações e calar nas nossas mentes para nos auxiliar quando tivermos situações semelhantes, para analisá-las e colocar todos os teus ensinamentos em prática. Abençoe, Mestre, todas as famílias conectadas, nos abençoe os nossos mentores espirituais, que eles sejam fortalecidos para nos auxiliar, Senhor. Fica conosco, amado Mestre, para todo sempre, e que assim seja. Assim seja. Então, boa noite, Vera. Boa noite, pessoal. Até mais. Até Até a próxima sexta, né? Com mais um capítulo. Se Deus quiser.